Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma aula de complementação do curso de Dinâmica da Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Hortolândia, em que a gente vai resolver um problema relacionado a um sistema multicorpos, né, que é um sistema formado por diversos corpos rígidos. Esse problema, originalmente, ele foi pensado para ser resolvido usando a técnica dos trabalhos virtuais, mas eu vou fazer a solução dele pelo método de Newton e Euler, para que vocês possam ver como é que é a solução completa desse problema por esse método, né? E também comparar com a solução por trabalhos virtuais, que é muito mais simples, muito mais direta do que essa aqui, tá? Então o problema que a gente vai abordar é o problema que na quinta edição do livro do Merriam, ele está no exercício 6/150, e ele é um problema muito parecido com alguns exercícios que foram desenvolvidos anteriores nesse mesmo capítulo, que a gente tem, por exemplo, um pêndulo se deslocando na horizontal com uma aceleração prescrita. Só que nesse caso aqui, a gente tem... É um tipo de pêndulo também, né? Mas ele é um corpo C, que é esse corpo rosa, ligado por duas barras a um outro corpo verde ali em cima, e esse corpo verde sim tem uma aceleração prescrita. As características gerais desse problema são que as barras que ligam o corpo verde ao corpo C, elas têm o mesmo comprimento e elas são paralelas, né, como dá para ver pela figura ali, indicando que elas têm a mesma angulação em relação à vertical. Isso faz com que esse problema seja um problema de um mecanismo de paralelogramo e, por consequência, o corpo C ele está sempre na horizontal, né? Quer dizer, ele não sofre rotação. Então, essa é uma primeira consideração cinemática que a gente tem que levar em conta, que é o fato que o corpo C ele não tem velocidade e não tem aceleração angular, independente do que aconteça ao longo do tempo com o resto do sistema. O corpo verde ele se desloca somente na horizontal com uma aceleração prescrita A, que no exercício está 1,2 metros por segundo ao quadrado, mas a gente vai deixar para substituir os valores numéricos somente lá para o final do exercício, tá? E o que ele pergunta é qual que é o ângulo θ que é assumido quando essa aceleração é constante. Bom, esse problema eu vou aproveitar inclusive para mostrar para vocês uma simulação de como é que seria o comportamento desse sistema no MATLAB depois. Mas se a gente pensar no mundo real, o que vai acontecer é, se esse sistema ele partir do repouso e nós dermos uma aceleração prescrita para ele a partir do zero, né? Então, originalmente ele estava lá em velocidade zero e eu acelero ele com a aceleração A como instantaneamente, né? De zero para A. Ele vai começar a oscilar, né? Então, ele vai andar para a direita, no sentido de x, daquele eixo x que eu indiquei ali. E, além disso, ele vai ficar com o pêndulo oscilando indefinidamente ao redor de uma posição de equilíbrio, que é essa posição de equilíbrio média, né? Que é um θ médio, tá? Ele vai ficar fazendo isso para frente e para trás. Só que se a gente já começar o sistema com um ângulo especificado, ou, por exemplo, se tiver um atrito naquelas juntas de rotação ali que ligam as barras ao corpo A, ao corpo verde, desculpem, essas oscilações que vão acontecer do corpo indo para frente e para trás, né, ou girando as barras A e B, elas vão sendo dissipadas com o tempo e aí eu vou obter um ângulo estável. Então esse é um problema que a gente chama de regime permanente. Ele tem uma configuração de posições relativas entre os corpos que se mantém constante ao longo do tempo, é, mesmo que o sistema esteja se movendo, né? Então esse é um caso muito típico de aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, que é um tópico um pouquinho à frente de Newton-Euler, mas que a gente pode resolver por Newton-Euler também. Então eu vou fazer essa resolução por Newton-Euler. Ela é um pouco trabalhosa porque, pelo método de Newton-Euler, a gente tem que separar os três corpos, fazer o diagrama de corpo livre, estabelecer as forças, estabelecer relações cinemáticas, fechar as equações de movimento e aí fazer substituições sucessivas até encontrar uma única equação de movimento, né, no caso aqui. E isso dá um pouco de trabalho. É um trabalho mais matemático do que propriamente de modelamento físico, né? Mas que também funciona assim como o princípio dos trabalhos virtuais
que para esse caso aqui seria mais adequado, porque é mais elegante, é mais rápido, tá? Mas vamos lá. Bom, o que temos aqui? A gente fez o diagrama de corpo livre aqui. Então, são 3 corpos que estão envolvidos nesse problema, né? A gente tem o corpo A, o corpo B e o corpo C, que é esse corpo aqui embaixo. O corpo A e o corpo B, eles têm um comportamento praticamente idêntico, né? Eles vão assumir os mesmos ângulos sempre, vão assumir as mesmas velocidades por causa dessa necessidade dos dois estarem paralelos o tempo todo. Só que as forças que são aplicadas nesses corpos não necessariamente são iguais sempre, né? A gente pode ter variações dessas forças aí. Então, vamos começar pelo corpo A aqui. O corpo A ele vai ter uma força de reação ali em cima que eu chamei de RA, que liga ele ao carrinho verde. Vai ter uma força de conexão aqui entre A e C, que é o FAC, e vai ter o peso aplicado no corpo A. Nesse exemplo aqui, eu chamei a massa de A e de B pela mesma letra M, porque elas são iguais, tá? O corpo B é semelhante, só que ele vai ter uma reação RB, não é igual a RA, por princípio, não necessariamente é igual a RA. Ele vai ter uma reação, uma conexão aqui, uma força de conexão FBC, e vai ter também o peso próprio dele, que é o mg. E o corpo C, que está aqui embaixo, ele vai ter as reações das forças FAC, ou seja, menos FAC e menos FBC, e vai ter o peso do corpo C, que eu chamei de emissão G, né, porque a massa dele é maior no exercício. Tá? Essas barras, são barras delgadas, né, então a gente pode já colocar aqui o valor do momento de inércia delas, né, que é ml ao quadrado sobre 12. Deixa eu acertar aqui minha apresentação, inclusive. Né? O momento centroidal de inércia é ml ao quadrado sobre 12. Tá? A gente tem o comprimento das barras, que é 450 milímetros. Vou chamar ele de L. E vou chamar de D a distância entre os corpos A e B. Tá? Então, esse aí é o diagrama de corpo livre desse sistema. Então, agora sabemos as forças, vamos dar uma olhada aqui nas relações cinemáticas que existem entre esses corpos. Fiz um pequeno diagraminha aqui para mostrar a relação entre as coordenadas desse sistema. Então, a gente vai ter o corpo B, né, que está mais à frente, vai se deslocar x, uma distância x para frente. Eu indiquei aqui um vetor, que é o vetor alinhado com o eixo do corpo B. Então, o corpo B, ele tem esse comprimento L aqui, né? E eu chamei esse vetor aqui, que liga a base do ponto do corpo B até o topo do corpo B, de vetor 2P, tá? Então, cada metade dele vale P, obviamente. E isso, assumir que ele ele tem esse sentido aqui apontando para cima, tá? No resto do exercício. E vou colocar um outro vetor aqui, que é o vetor D, que ele é apontando para trás, né, no sentido oposto de x, que liga os pontos de conexão dos corpos A e B. Isso aqui para a gente poder montar as relações cinemáticas, né? Então, para não partir direto para as acelerações, eu escrevi aqui primeiro as equações de posição, tá? Então, eu sei que a posição do centro de massa do corpo A vai ser x, né, o quanto que ele andou para frente, menos d na direção i. E aí eu tenho mais o vetor, né, mais p sobre 2 para chegar até o centro de massa de A. Tá? Então, esse segundo trecho aqui, ó, isso aqui é o vetor p. Tá? E o vetor metade do 2p. E o RB, né, a posição do B, ela vai ser parecida com o RA, só que eu não tenho que andar para trás desse D, né, porque o B está para frente do A em relação a x. Então, esse vetor aqui continua sendo o vetor P, mas eu não tenho mais essa primeira parcela aqui com a distância D. Ok? Bom, se eu derivar essas equações 2 vezes para achar acelerações, eu vou ver que o D ele é irrelevante, né, porque ele é uma distância constante, então na derivação ele desaparece. Então, o que acontece? Esse cara aqui, o RA 2 pontos, ele vai ser o x 2 pontos, que é a aceleração prescrita
do corpo verde ali em cima, mais a aceleração centrípeta aqui desse corpo, e isso vai ser igual, eu vou chamar de R2 pontos. Por que chamei de R2 pontos? Porque vai ser igualzinho à aceleração do corpo B, do centro de massa de B, tá bom? Se a gente observar aqui, seno I cosseno I vezes L sobre 2, isso aqui é o vetor P, né? Então, essa segunda parcela aqui, a gente pode escrevê-la também como θ ponto ao quadrado P, tá? Isso aqui vai ser útil mais para frente ali, para a gente simplificar um pouco as equações. Bom, agora a gente vai achar uma relação cinemática para o corpo C, né? O corpo C, ele vai ter andado x para frente, né? E para achar o centro de massa dele, a gente vai descer aqui a distância 2p e vai voltar d sobre 2, tá? Inclusive, deixa eu corrigir aqui porque eu tinha dado a letra errada. D sobre 2, tá? Então, x menos o p, 2p menos o d sobre 2. Deriva esse cara duas vezes, a gente vai encontrar que a aceleração do centro de massa de C é x2 pontos, mais essa parcela aqui, que é relativa à aceleração centrípeta das barras que giram, né? Tem uma outra parcela da aceleração centrípeta também em J, tá bom? E aí a gente, sabendo as equações agora cinemáticas, a gente pode passar para as equações de movimento. Então eu separei aqui por corpo, tá? Fiz uma equação para o movimento linear e uma equação para o movimento angular, ou seja, Newton e Euler. Então a equação de Newton para o corpo A vai ser mr 2 pontos, o R a gente descreveu ali em cima, R 2 pontos está descrito ali em cima, depois eu substituo, vai ser igual à soma das forças aplicadas em A. Então, quais são as forças aplicadas em A? Reação em A, conexão de A com C, peso de A. Tá? Reparem que o G eu estou usando o vetor G aqui, então por isso que eu não coloquei negativo ainda. Depois, quando a gente abrir as componentes, né, vai aparecer um menos G, porque ele está apontando para baixo em Y. E a equação de Euler fica o momento de centroidal de inércia desse corpo, θ 2 pontos, e aí eu faço o equilíbrio de momentos ao redor do centro de massa. Então, vai ficar o vetor distância do centro de massa, que é menos P, até o FAC, que é a conexão lá embaixo com o corpo C, e mais P, ou seja, subir agora, né, o vetor, subir um pouquinho, com a reação de apoio, que é o RA. Chamei essa equação de 1, chamei essa equação aqui de 2, tá? Mesma coisa para o ponto B agora, para o corpo B. Então, o corpo B vai ser muito parecido, só que agora eu troco as forças aplicadas. Então, em vez de ter RA na reação aqui, eu vou colocar RB, o FBC, que é a conexão com o corpo de baixo, e o MG, que é igual ao corpo A, porque os pesos são iguais. E a equação de momentos vai ficar também praticamente igual, eu só troco as forças que estão sendo aplicadas no corpo B. Então, vocês veem que são dois corpos que, embora sejam muito semelhantes, eles têm uma pequena diferença, porque é o fato das forças aplicadas não serem necessariamente iguais, né? Então, novamente, chamei essa equação de 3, essa aqui de 4. E aí, para terminar, o corpo C. Massa do corpo C, que é a emissão, R2 pontos de C, peso igual ao peso do C, reações da conexão, né? Então, as forças de conexão, que são opostas às conexões dos corpos A e B, a reação delas, né? E aí a gente tem aqui a aceleração angular de C, a equação de Euler de C. Então, o momento centroidal de inércia de C, que não importa muito, porque ele vai ser irrelevante para esse problema, vezes a aceleração de C, que a gente já sabe que é zero, porque o corpo C está sempre horizontal. E aí eu faço equilíbrio de momentos. A força peso não tem momento, obviamente, em relação ao centro de massa. E aí a gente faz os momentos das reações FAC e FBC. Né? Então, momento de FAC, momento de FBC. E essa é a equação 6. E aí a gente vai começar a manipular as coisas aqui. Tá? Então, a parte de modelamento físico, ela acabou aqui. Agora é matemática para a gente encontrar as quantidades que a gente quer ver aí. Bom, eu sei que o αc, né, a aceleração angular de C, é igual a zero. Isso vai implicar, pode implicar, na verdade, em FAC igual a FBC, tá?
Por que pode implicar? Porque também pode ser que a soma desses dois caras seja paralela a D, e aí os produtos vetoriais aqui também zeram, mas isso é um caso específico, numa posição muito específica, né? Em geral, o que vai resultar aqui é que o FAC vai ser, na maior parte das vezes, igual a BC. Na verdade, a gente pode até provar que as componentes verticais de FAC e FBC são iguais, sempre, tá? O que pode mudar aí é a horizontal. Mas isso é também irrelevante para o problema, tá? A gente não vai usar mais essa informação. E aí o que eu faço? Começando a manipular essas equações. Então começamos aí somando a equação 1 com a equação 3. Então vamos voltar aqui, ó. Essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 3. Então é a equação linear de A e de B. Então somando as duas, a gente vai ficar 2mr, dois pontos, né? Eu somo lá a primeira parcela. Se consigo colocar as duas na tela aqui. Aí a gente tem RA mais RB, FAC mais FBC, 2mg. Então, olha lá. Soma aqui as reações lá em cima, somo as forças de conexão, somo os pesos, tá? Depois eu somei 2 e 4, que são as equações de Euler das barras, do A e B. Então, 2i θ dois pontos, e aí vamos voltar aqui, ó. Eu tenho esse vetor menos P multiplicando FAC e multiplicando FBC. Então, somo os dois aqui, né? E somo esses dois caras aqui, a gente vai ficar com menos P vetorial FA mais FBC e mais P vetorial RA-RB. Tá bom? E aí, por último, eu vou somar as equações 7 com a equação 5. A equação 7 é essa equação que eu obtive aqui do movimento linear das duas barras. E a equação 5 é a equação linear, né, do movimento linear Newton do corpo C. Tá? Então, somando as duas, a gente vai ficar com, vamos voltar aqui, MRC, dois pontos, mais 2MR ponto, MG mais as reações, mais 2mg, e aqui aparece de novo, ó, FAC e FBC, só que negativo. E aqui está como negativo, como positivo. Então isso aqui, ó, vai cortar com isso, tá bom? Essa que é a minha ideia quando somo essas duas equações, que é eliminar as forças de conexão, que não me interessa. O que eu estou interessado é no ângulo, não é nas forças. Então eu vou dar um jeito de sumir com essas forças no meio do caminho aí. Tá? Então fica com essa equação aqui que chamei de 9. Aí vamos manipular mais um pouco. Por quê? Porque as forças de reação não me interessam também. Então vamos tentar acabar com elas, né? Vamos sumir com elas das equações. Então o que a gente fez aqui, ó? Vou pegar a equação 7, que é essa aqui. Vou multiplicar, pré-multiplicar ela vetorialmente por P, e aí eu vou somar com a equação 8, que é essa aqui, ó. Opa, escrevi errado aqui. Não, é essa aqui, é 8 mesmo, tá? 8 dividido por 2. Então, peguei isso aqui tudo e dividi por 2, tá? Então, a gente vai ficar com, ó, I θ dois pontos, mais, pego aqui a sétima e pré-multiplico por P. Quer dizer, eu divido por 2 depois de somar tudo, tá, gente? Então, vai ficar P multiplicado por 2mr dois pontos, e depois eu divido por 2, então vai ficar M vezes P vetorial R dois pontos. E desse lado a gente vai ficar com P vetorial RA mais RB. Por que dividiu por 2 e não apareceu 2 aqui? Porque esse termo ele aparece tanto aqui na equação 7, quando a gente pré-multiplica por P, tá? E ele aparece também na equação 8, né? Opa, aqui, ó. Equação 8 positiva aqui. Quando eu somo vai aparecer um 2, por isso que eu dividi por 2 depois, tá? E aí, por último, a gente tem esse termo aqui que vai ficar 2MP vezes G. Né? Vou colocar um P vezes aqui. Quando eu divido por 2, vai sobrar só o M. Então, essa aqui é a equação 10. Beleza, vamos continuar aqui. Então, a gente vai pegar agora a equação 9. E eu vou pré-multiplicar por menos P e somar com 10. Por que eu estou pré-multiplicando por menos P? Porque eu quero eliminar esse cara aqui, ó. Eu quero que isso aqui desapareça. Então, eu vou pré-multiplicar essa equação por menos P, porque quando eu somar aqui embaixo, esses termos sumam, tá? E aí a gente vai obter o seguinte, ó. O I
θ 2 pontos, mais a massa vezes o P vetorial com R 2 pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Menos, que é essa parte aqui, né? Tá? Menos M vezes P vetorial com RC 2 pontos, menos 2M P vetorial R 2 pontos, tá? Que é o resultado de multiplicar essa equação por menos P, né? Então, a gente vai somando as duas aqui. E aí, a segunda parcela vai ficar, como eu falei, esse termo aqui a gente vai eliminar, porque vai dar menos P vezes ele, mais P vezes ele. E aí vai sobrar 2mzinho mais mzão vetorial P vetorial G. E aqui a gente vai ficar com M P vetorial G, tá? Que é a segunda parcela aqui. Somando esses termos todos aí, né, simplificando um pouco, a gente fica com o seguinte, ó. I θ 2 pontos menos M vezes esse produto vetorial, menos M vezes esse produto vetorial, que é diferente, né? Esse cara não é igual a esse, porque aqui eu tenho R2 pontos, aqui eu tenho RC2 pontos, e aí agora a gente vai substituir aquelas relações cinemáticas lá do começo do exercício. E aí, na segunda parcela, aqui lá do direito da equação, eu fico com M menos M mais Mzinho vezes o P, vezes P vetorial G, tá? Essa aqui é a equação 11. Aí eu vamos pegar aqui as relações cinemáticas e vou substituir na equação 11, tá? Mas primeiro eu vou abrir elas, tá? Então, em vez de já substituir aqui, eu vou pegar esse termo, eu vou abrir, esse termo eu vou abrir, esse termo eu vou abrir, pra gente ver o que tem lá dentro. Então, o P vezes o R2 pontos vai ficar P, que eu não vou escrever inteiro ainda, porque não precisa, tá? Vezes o x2 pontos I, mais o θ ponto quadrado vezes o P. Lembra que eu falei lá em cima que era importante escrever desse jeito? O que acontece? Quando eu faço o distributivo aqui, né, esse produto vetorial ele vai ser não nulo. Mas esse produto vetorial aqui vai ser nulo, né, porque P é paralelo a P. Então, não preciso calcular o segundo pedaço do produto vetorial. Bom, aí esse cara aqui, esse termo acaba morrendo porque ele é multiplicado por um paralelo, né? E aí a gente pode abrir P vetorial x2 pontos. O P, ele é esse cara aqui, vezes o x2 pontos e a gente obtém menos x2 pontos L sobre 2 cosseno de θ. E vai acontecer uma coisa muito parecida se a gente pegar o PRC2 pontos. Embora o RC2 pontos seja diferente conceitualmente do cara de cima, a segunda parcela aqui também desaparece, porque ela tem um vetor paralelo a P, né? É P vetorial com P, desaparece. Então o que importa é só a primeira parcela, que é igual ao de cima. Então vai sobrar de novo x2 pontos, L sobre 2 cosseno θ. No caso aqui negativo, por causa desse produto vetorial aqui, né? X é o JI. E o PG vai ficar o vetor P vezes menos G, né? Porque agora a gente pode falar que é negativo esse cara, vezes o J. E a gente vai ficar com menos L sobre 2G seno θ. Tá? Bom, se a gente substituir na equação 11, esse cara, a gente vai ficar com I, θ 2 pontos, mx2 pontos L sobre 2 cosseno θ, mzão x2 pontos L sobre 2 cosseno θ, depois a gente pode somar isso aqui, a gente vai somar isso aqui, menos a massa total, né, a combinada, m mais mzinho, mzão mais mzinho, L sobre 2 g seno θ. Bom, agora abrindo aqui o momento de inércia, a gente tem o valor dele aqui, né? Momento de inércia, tá? θ 2 pontos. Mas, agora eu somei os dois m's, então mzinho mais mzão, x2 pontos L sobre 2 cosseno θ, menos mzinho mais mzão, L sobre 2g seno θ. Então, olha, essa parte é igual a essa parte aqui é igual a essa. Então, a gente consegue fazer uma associativa, né? Simplificando um pouco essa equação, a gente fica com ml sobre 6 θ 2 pontos, mzinho mais mzão, e aí multiplicado por menos x2 pontos cosseno θ mais g seno θ. E aí, qual que é a conclusão desse exercício? Ele quer saber qual que é o θ em regime. O θ em regime é o θ que vai ser obtido quando o θ parar de variar. E o θ para de variar quando o θ 2 pontos é zero.
né? Então ele não tem aceleração mais. Se a gente pegar para esse cara ser igual a zero, esse cara tem que ser igual a zero. Então, se a gente fizer a simplificação aqui, a gente vai obter tangente de θ igual a menos A sobre G. Menos A sobre G é 1,2 dividido por 9,81, que dá aproximadamente 7 graus, tá? Vocês vão encontrar, se vocês procurarem em manual de solução do MER, essas coisas, é bem possível que vocês achem um valor um pouco diferente, porque às vezes os valores estão em unidades americanas, né, que em pés por segundo quadrado e em libra força, né, em vez de newton, os pesos, ou desculpa, não, desculpa, só, importa a sua aceleração, né, então uma aceleração vai estar numa unidade um pouquinho diferente, então acaba que os números ficam levemente diferentes, mas vai ser perto de 7, tá? Então, com isso aqui, eu encerro essa parte de apresentação da teoria, né, do modelamento matemático desse cara aqui. E aí eu vou fazer uma gravação para vocês também no próximo vídeo, mostrando como é que fica a simulação desse sistema em MATLAB, para a gente ver como é que ele se comporta ao longo do tempo em diferentes condições, né? E vamos ver que de fato vai dar esse valor, aproximadamente esse valor, tá?